A gente sabe que o paisagismo é um item importante no design de interiores. Mas se eu não tiver um terraço, uma varanda, será que ainda assim eu posso trabalhar o paisagismo? Para responder a essas e outras perguntas, a gente convidou a designer de interiores e paisagista Mônica Barroso. Obrigada pela presença, Mônica. Eu que agradeço, Nara. Mônica, eu tenho a percepção de que trazer a natureza para dentro de casa tem a ver com uma ideia de refúgio, de sair da vida corrida, do dia a dia. É isso mesmo? Quais são os benefícios das plantas dentro de casa? Existem benefícios reais? Nara, é muito bom nós podermos falar desses seres, né, as plantas, que nos trazem tanto encantamento pela sua diversidade de tipos, de formas, de flores, de cheiros, né? Nós temos aí todos os nossos sentidos são mobilizados com o contato com as plantas. E elas também, nós podemos citar um exemplo, elas nos remetem a diversas lembranças, de episódios em que nós fizemos alguma viagem, de pessoas queridas. Então, tudo isso traz para a gente aquela sensação de bem-estar e de aconchego. Hoje em dia também existem pesquisas feitas pela NASA que nos demonstram que as plantas elas têm a capacidade, além de nos trazer essa sensação de relaxamento, de bem-estar, elas têm a capacidade de retirar poluentes do ambiente e isso torna o ambiente mais agradável, além da umidade também, que é uma questão muito importante que o contato com as plantas pode nos trazer. E nós temos uma variedade bastante grande, identificada, como eu falei, pela NASA, destas plantas que podem nos trazer esse bem-estar, independente delas estarem na área externa, né? Mesmo na área interna da nossa casa, trazendo além da decoração, do bem-estar, da sensação de relaxamento. Concentração também é algo que é muito importante, que já foi identificado para aquelas pessoas que têm contato com as vegetações, elas têm uma capacidade maior de concentração e de criatividade também. Então seria importante a presença da vegetação não só nos ambientes residenciais, mas também nos ambientes de trabalho. Exato, os ambientes comerciais, eles podem ser muito mais proveitosos se nós tivermos vegetação nos ambientes. E aí você comentou, né? A gente sabe que são seres vivos, então eles exigem atenção, exigem um mínimo, umidade, luz. Existem espécies que se adequam a ambientes totalmente escuros, sem luz natural, em ambientes com ar-condicionado, em ambientes fechados. É possível isso? Muito importante essa sua fala, Nara, porque nós podemos sim ter vegetação dentro de casa, dentro de um ambiente interno, mas é importante que a gente respeite principalmente a luminosidade, né? Existem plantas para ambientes de sombra, onde elas precisam ter só o contato com a claridade, elas não recebem luz do sol direta. Existem as plantas que são de meia sombra, e existem essas plantas de meia sombra, são aquelas que recebem sol parte do dia, ou seja, durante o início da manhã ou no finalzinho da tarde, e no horário mais quente ela não recebe sol. E existem aquelas plantas que tanto podem se adequar a sol direto, né, durante todo o dia, ou em partes maiores do dia no horário mais quente, né? E então nós temos também as plantas que se adequam a ambas circunstâncias, né? Tanto elas podem ser de sombra e meia sombra, quanto as plantas podem ser de meia sombra e se adequar também ao sol. Quem tem terraço, varanda, às vezes tem um outro problema que não é a insolação e a umidade, é o vento, né? Há plantas também que sobrevivem melhor no vento? Existem plantas que podem se adequar às ventanias, ao contato com a maresia. Perfeito. E isso daí não vai prejudicar de forma alguma as plantas, desde que elas sejam escolhidas percebendo esses detalhes. A planta certa no lugar certo. Exatamente. Você trouxe alguns exemplos aqui. A gente queria que você apresentasse essas plantas pra gente. Ok. Então, Nara, como eu havia falado, nós temos muitas plantas que podemos utilizar em interiores.
E eu trouxe alguns modelos para a gente poder exemplificar essas plantas de interiores e as suas utilizações, qual a melhor luminosidade, o que nós podemos colocar dentro da nossa casa. Primeiramente, eu queria mostrar uma que todo mundo conhece como lírio da paz. Esse é um lírio da paz variegato. E esse lírio da paz, ele é para ambiente de sombra, pode ser usado assim em jardineira, em vasos pequenos, ele floresce mesmo dentro de casa e o interessante dele também é que ele também faz essa limpeza do ambiente. Nós temos aqui também uma planta que era considerada aquelas plantinhas da vovó, mas que tem essa mesma função de limpeza da casa, que é a jiboia. A jiboia, ela também pode ficar tanto ambiente de meia sombra quanto de sombra e ela também tem essa propriedade de fazer a limpeza das toxinas do ambiente. Então aqui nós temos uma planta que é conhecida como café de salão, também para ambiente de sombra e meia sombra. Ela é uma planta grande, mas vocês vejam aqui que interessante, atualmente está sendo utilizado a hidrocultura, né? Que é a cultura de plantas em água. E aqui a planta enraiza e vive aqui nesse espaço tranquilamente em ambiente de pouca luminosidade. E aqui nós temos uma outra variedade de planta que tem um verde bem bonito, que é a calícia. Essa calícia também é uma planta grande que pode viver tanto em meia sombra quanto sombra e ela tem essa folha dura, né? Continua com esse verde bonito, ela se mantém assim durante muito tempo vivendo no vidro. Aqui nós temos também outra planta que estava bem esquecida e que está voltando à tona, que é chamada de planta tapete, que é uma planta para ambientes de meia sombra, ou seja, ela pode pegar aquele solzinho da manhã ou do finalzinho da tarde, durante o dia, nos horários mais quentes, ela se mantém bem sem pegar o sol, porque senão ela queima. E ela floresce, né, dá essas florzinhas vermelhas e a gente tem aqui a variedade dessa planta tapete, nela verde, nela rubra, com as flores vermelhas e tem ainda a variedade com a flor amarela e a variedade com a flor rosa, que são mais difíceis de encontrar. Nós vamos falar agora das bromélias, que também é uma planta que está voltando a ser utilizada. Depois de algum tempo ela tinha sido rejeitada por conta das pessoas terem medo da dengue. Achava-se que na água das bromélias, que ela acumula entre as folhas, se produzia mosquitos, larva de mosquitos Aedes aegypti. Depois de muitas pesquisas, descobriu-se que na água das bromélias são produzidas enzimas que se formam ali e que elas não permitem, né? Muda a acidez daquela água e não permite que na água das bromélias se prolifere a larva do mosquito Aedes aegypti. Então nós temos aqui algumas variedades de bromélias. Essas duas que estão no chão são apropriadas para ambiente de sombra ou meia sombra. São duas variedades de bromélias grandes que se adequam a qualquer ambiente, desde que respeite essa luminosidade. E elas acumulam essa água, então elas só usam as raízes para se fixar. O que alimenta elas é justamente a água que tem dentro das folhas. Mônica, existem tendências no design de interiores. No paisagismo é a mesma coisa? Existem plantas que entram na moda, saem da moda. Por exemplo, nas mostras de decoração a gente vê jardins verticais, vê hortas caseiras. Isso é uma tendência? O cliente pede alguma coisa que ele viu numa revista, que ele viu na TV? E como equilibrar o que ele deseja e o que vai ser viável para ele, o que o espaço físico que ele tem permite, ou até a disponibilidade de tempo, né? Então, como fazer esse equilíbrio entre o objeto do desejo, a tendência de paisagismo e a vida do cliente? No paisagismo, assim como em tudo, né? Nós temos muito as tendências e aquelas plantas que se tornam a queridinha do momento. Se nós observarmos, e hoje em dia em almofadas, em todas as revistas, nós vamos ver aí aquela que antigamente era conhecida como costela de Adão, né? Sim. Então ela está voltando com uma força total em ambientes de interiores, porque ela se adequa bem, apesar de ser uma planta grande, e ela se adequa bem a ambientes de meia sombra.
passa a não crescer tanto por estar no ambiente interno e muitas vezes em vaso. Temos sendo muito utilizado hoje em dia os jardins verticais, apesar dele ser muito antigo, né, mas passou a ser uma tendência por ele trazer, além do bem-estar no local, ele umidifica, ele reduz a temperatura do ambiente, reduz sons também, reduz a incidência solar em alguns casos. Então, é muito interessante a redução de poluição, né, do jardim vertical. E ele é uma estrutura extremamente prática para qualquer ambiente. Você pode colocar num ambiente bem pequenininho, quando você não vai precisar usar uma irrigação automática. Já num ambiente grande, você pode utilizar a irrigação automatizada, sem causar qualquer prejuízo ao espaço, ao piso. E também pode reaproveitar a água da chuva na utilização da irrigação dos jardins verticais. Então, o jardim vertical veio para ficar, porque ele cada dia está se tornando, inclusive, com um custo mais barato, que nós podemos utilizar desde as estruturas de concreto celular, estruturas de cerâmica, bolsas feitas de material reciclável, e podemos utilizar o vaso meia cuia, que é um custo bem barato, e nós obtemos resultados excelentes com todos esses materiais. Então, eu posso automatizar essa irrigação do jardim, ou seja, eu estou juntando a natureza com a tecnologia para pegar o melhor das duas, né? Isso. Fazer um ambiente que dê menos trabalho, que Exatamente. possa ser automatizado. A pessoa que diz que não tem tempo para cuidar de um jardim, aí ela resolve o problema dela colocando uma irrigação automatizada, que inclusive independe de ter passando corrente elétrica, né? Porque isso pode ser feito com bateria. Então não preciso nem de um ponto de elétrica. Não precisa de um ponto de elétrica, você precisa de um ponto de hidráulica. Perfeito. E arranjos, por exemplo, arranjos ou terrários ou esses arranjos vivos, mas que dão menos trabalho talvez para manter, que eu posso, mesmo se eu não tiver tanto espaço, eu posso ter em cima da minha mesa de trabalho um jardim de suculentas ou um terrário. Fala um pouco sobre essas pequenas composições que não tem o problema do espaço. Você falou também de um outro queridinho do momento, que são os terrários, né? Hoje em dia as pessoas estão produzindo cada dia mais modelos diferenciados de terrários com diversos tipos de substratos e para diversos tipos de ambientes. Explica um pouco o que é um terrário, qual é o conceito de terrário? O terrário, a planta vive num ambiente onde a umidade que ela tem ali, ela é toda forjada como se ela estivesse na natureza. A umidade, o alimento, a luminosidade, inclusive, também deve reproduzir. Por isso dentro de um vidro, normalmente. Exatamente. Então, nós temos os terrários fechados, onde nós utilizamos vegetação específica para aquele tipo de ambiente. E nos terrários fechados são muito comuns a utilização de musgos, de samambaias miniaturas, de fitônias, que são plantas que se adequam bem a ambiente de sombra e têm um crescimento bem reduzido nos terrários. Nós temos também os terrários abertos, onde nós podemos utilizar e é uma outra planta muito queridinha do momento, que são as suculentas e os cactos. Aí nós já vamos precisar de um ambiente com mais luminosidade, um substrato diferenciado para atender as necessidades das suculentas e cactos. E nós temos também terrários de pendurar, que também é uma tendência bem interessante, que você ocupa pouco espaço e você tem, além da beleza do vidro, a composição com as plantas, que traz também essa ideia de bem-estar. Um elemento decorativo. Exatamente. Existe certo e errado em paisagismo? O mais importante no paisagismo é considerar a luminosidade para as plantas, o volume que aquelas plantas vão ocupar, se está de acordo com o espaço que nós temos. E no resto é a gente aproveitar o encantamento que elas nos trazem e usar de criatividade. Isso é que é o mais importante. Perfeito. Mônica, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E por favor, diga onde as pessoas podem lhe encontrar. Nós temos uma página no Instagram, MB Bromélias,
onde nós temos expostos os nossos trabalhos com jardins verticais, jardins em geral e também os nossos terrários, né? Obrigada. A casa reflete a nossa personalidade. Aproveite as dicas e dê um toque especial à sua casa e à sua vida. Design-se.